vez que você está vindo no canal, seja bem-vindo. Se você já tem acompanhado nossos vídeos, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para você receber a notificação dos próximos vídeos. Hoje eu quero falar contigo sobre a quinta lei. A quinta e a sexta lei. Vamos fazer dois em um. Sobre a quinta lei, que é não justificar os seus erros. E a sexta lei, que é não julgar as outras pessoas. Bom, essa quinta lei de não justificar os erros é uma parte essencial do nosso aprendizado da autorresponsabilidade. Porque se a gente joga para os outros uma culpa que é nossa, a gente não está aprendendo nada. Por exemplo, eu passei uma época, uma crise financeira de um restaurante que eu tinha, me incomodou muito, mas foi um aprendizado muito grande para minha vida. Hoje eu não dou o passo maior que a perna, eu aprendi que eu devo lutar com as armas que eu tenho e com o tempo, conforme os recursos vierem, e aí eu posso aprimorar e investir naquilo que eu preciso investir. Nunca mais eu dou um passo maior do que a minha perna. Isso eu digo em questão financeira, e foi um aprendizado que Deus permitiu que eu passasse e que eu agradeço muito, porque eu não vou repetir ele novamente. Então, quando a gente parte para o lado de justificar o erro, eu poderia ter falado que a culpa é de todo mundo, menos minha. Eu não aprenderia nada e com certeza numa próxima oportunidade eu cometeria os mesmos erros. E isso quer dizer que eu não amadureci e que eu não aprendi absolutamente nada. Hoje eu vejo tudo isso como um aprendizado e não como algo que me fez mal porque o fulano, o ciclano, isso, aquilo. Não. Foram simplesmente resultados que eu colhi das escolhas erradas que eu fiz. Só, mais nada. Eu honro a minha história, pego e sigo. Eu não devo justificar os meus erros, os meus erros em cima de outras pessoas. Então, se você procura se justificar, dizer que a culpa de não vender mais é da empresa que você trabalha, ou que é a crise, que isso, que aquilo, faz uma mudança de pensamento, faz uma autoanálise, pega um papel, uma caneta. Eu venho falando isso há bastante tempo. Papel e caneta, por quê? Para fazer com que o teu cérebro trabalhe, para trazer à memória aquilo que você precisa trazer. Pega um papel e uma caneta e faça uma autoanálise. Coloca os pontos positivos e os pontos de desenvolvimento. O que eu preciso fazer? Onde foi que eu errei? E o que eu preciso mudar? Eu aprendi, então eu não vou fazer mais. Sabe o que vai acontecer? Autoestima sobe, autoconfiança sobe, aprendizado sobe, maturidade, controle emocional, ou seja, você só tem a ganhar. E não se esqueça, a tua vida é uma só, tá? Então, fica a dica, não jogue o resultado de uma escolha que você fez, é só isso, é só um resultado de uma escolha mal feita. Levanta, sacode a poeira e continua, tá bom? É isso que eu queria conversar contigo hoje e vamos para a próxima, que é a sexta. Não julgar. Isso é uma coisa muito difícil de fazer, né? Mas que também pode ser feito. Porque o ser humano, ele tem mania de olhar mais para o outro do que para ele mesmo. E isso é muito prejudicial, porque você entra num círculo vicioso, que a hora que você vê, você está cuidando da vida dos outros, os outros não estão agregando nada na tua vida, eles não atrapalham em nada, porém o teu foco está só na vida deles. Sabe aquela coisa que as pessoas mais novas, hoje eu não sei, mas eu com 46 anos a gente fazia isso na escola. A gente pegava lupa e pegava a lupa, colocava ela no sol, assim com o sol em cima dela, e a gente fazia queimar papel embaixo. Por quê? Porque a luz do sol expande na lupa e esquenta no papel ou numa folha seca, qualquer coisa que seja, e pega fogo.
Então, o que acontece? O teu foco está no lugar errado, e a partir do momento que você coloca o teu foco no lugar errado, ele vai se expandir. É o mesmo processo, tá? Então, ao invés de focar na vida das outras pessoas, de julgar as outras pessoas pelos comportamentos que elas têm, esquece, tira o foco disso. Se essa pessoa tem escolhas, tem comportamentos que não afetem nada a tua vida, deixa passar. Deixa passar, isso não tem nada a ver contigo. Se for para você julgar alguma coisa em alguém, julga o comportamento dela. Porque eu já falei em outros vídeos a respeito disso. Todo mundo tem uma história, todo mundo tem um porquê. Às vezes o comportamento da pessoa não está de acordo porque tem alguma carga em cima disso, e aí ela acaba estourando ou tendo aquele tipo de comportamento. Então, puxa essa pessoa para perto, vai saber por que ela tá assim. Eu passei por uma experiência bastante interessante numa empresa que eu trabalhei, que eu trabalhava como um consultor de turismo, e tinha um supervisor que toda vez que ele sentava na minha mesa, eu trabalhava com timeshare, toda vez que ele sentava na minha mesa, ele sentava de cara feia, levantava de cara feia, e os meus supostos clientes levantavam e iam embora e falavam dele, do comportamento dele. E eu tava achando que aquilo era pessoal. Só que daí o que eu fiz? Eu comecei a observar ele com outros consultores. E eu vi que era a mesma coisa. Eu falei, bom, então não é algo pessoal. O que eu fiz? Eu fui conversar com ele. Quando eu cheguei para conversar com ele, eu perguntei se ele estava bem, ele falou que estava tudo bem. Aí um dia depois, eu encontrei com ele e ele resolveu se abrir. Ele estava morando numa casa com colchão, geladeira e fogão. Já fazia muito tempo que ele não via a esposa dele e os filhos dele. Ele não sabia do futuro dele dentro da empresa, porque fazia pouco tempo que ele estava ali. E ele estava passando por uma carga emocional por conta de estar longe da família dele muito grande. Consequentemente, quando eu perguntei para ele que ele resolveu se abrir comigo, ele chorou um monte. Eu pedi perdão para ele porque eu estava errado julgando ele, mesmo nos meus pensamentos. A partir do momento que a gente está pensando, a gente já está julgando, né? E foi uma conversa muito legal, foi uma experiência muito legal que acabou trazendo muita libertação para ele. A gente teve uma proximidade bem legal no relacionamento. E o mais legal de tudo foi que quando a esposa dele chegou, que veio passar uns dias com ele, eu vi ele entrando na sala com ela. Ele passou por todo mundo, pelos outros consultores, ele passou pelos diretores que estavam lá naquele dia, por toda a cúpula, vamos dizer assim, da hierarquia da empresa. Ele falou, já volto. Ele passou, ele chegou na mesa e aí ele me apresentou para a esposa dele e falou bem assim, esse cara aqui é o cara que eu te falei que foi responsável por tirar um peso de cima de mim. Então assim, é muito gratificante quando a gente pode fazer isso. Então, ao invés de julgar a pessoa, julga o comportamento dela, a atitude dela, porque às vezes a gente pode ajudar essa pessoa com uma simples pergunta. É muito simples. Se a pessoa não quiser se abrir, é um direito dela. Mas em algum momento ela vai te olhar com outros olhos. Ela vai falar assim, opa, todo mundo julga, todo mundo se afasta, mas essa pessoa aqui é diferente. E essa é a nossa função como ser humano, é ajudar. Pessoas precisam de Deus, pessoas precisam de pessoas. Isso é fato. Não tem como a gente chegar em lugar nenhum sem ninguém. A gente precisa. E uma coisa que a gente precisa fazer é criar ponte, fortalecer relacionamentos. Não adianta a gente construir barreiras entre as pessoas, porque a gente não sabe, amanhã as coisas são diferentes, tudo muda. Quando que a gente imaginou que ia passar por uma pandemia como essa que a gente está passando agora? Quando que a gente imaginou que o mundo inteiro ia estar usando máscara, uma coisa que a gente olhava para o Japão, para a China, há muitos anos atrás, que a gente via eles com máscara e eles já têm essa cultura de usar máscara para evitar uma gripe, que ela se propague e tudo. Hoje a gente sai na rua, o que era anormal virou normal. Então assim, o que eu quero dizer com isso? As coisas mudam. Então a partir do momento que a gente julga, critica e faz alguma coisa para uma pessoa, amanhã a gente pode precisar dessa pessoa.
E aí, como é que vai ficar? Vai colocar o rabo no meio das pernas e me ajuda, desculpa daquela vez? Não julga a pessoa, julga só o comportamento dela. Tá bom? É sobre isso que eu queria falar contigo. Comenta, compartilha, se faz sentido para você, se você conhece alguém assim, compartilha o vídeo, comenta aí embaixo, eu tenho o maior prazer de conversar, de ajudar. Eu passei por muita coisa em relação a julgamento, eu julgava demais as pessoas, eu aprendi a não fazer isso, a ficar de boa e trazer as pessoas para perto. Então se você quer conversar, quer comentar, comenta aí, a gente vai conversando, vai trocando ideia, porque acho que isso é magnífico, é maravilhoso. A gente trocar experiência, a gente aprende muito, tá? Um abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo. Não esqueça de se inscrever e dar o like aí. Até mais, fica com Deus.